sim, e agora acho que estou apresentando em reproduzir. Agora sim, agora ele ficou completo. Vou desligar aqui meu áudio para não atrapalhar. Tá bem. Então, depois dessa introdução do Felipe, muito obrigada. Eu vou apresentar, então, hoje tamponamento cardíaco, que foi uma das últimas aulas que eu dei na residência, inclusive. Vou tentar não me alongar muito para a gente ter um tempinho para discutir também. Então, o que é o tamponamento? Né? É um acúmulo anormal de líquido no saco pericárdico, então, que acaba causando uma elevação das pressões intracardíacas e impedindo o enchimento adequado do coração. Então, essa é a definição. Quanto maior a velocidade em que isso acontece, então o pericárdio ele não consegue se adaptar. Então, a consequência final mais grave seria um choque cardiogênico e morte, porque realmente o coração não consegue encher e não consegue bater, ele bate vazio. Isso pode ser causado por uma compressão, também por uma massa, ou por um sangramento, ou mesmo por um hematoma. Alguns procedimentos cardíacos ou alguns procedimentos percutâneos, isso pode acontecer. Pode ser que tenha uma compressão local, um tamponamento regional, ao invés de ser o tamponamento clássico que a gente conhece, que acaba comprimindo ou ficando em volta de todas as cavidades. E quais são os sinais, então? A gente já conhece, né? A tríade de Beck, né, taquicardia, estabilidade, choque, PVC elevada, enfim, abafamento de bulhas, pulso paradoxal, enfim, são todos sinais clínicos do tamponamento. O pulso paradoxal, que é a variação da pressão sistólica na inspiração e na expiração de uma forma mais exacerbada, em algumas situações que inclui o tamponamento. E a gente sabe que a ecocardiografia é o exame de escolha, tanto para diagnóstico quanto para estimar a gravidade e para nos ajudar a realizar o tratamento, que seria uma pericardiocentese. Então, é um exame que a gente tem em muitos lugares disponível à beira-leito, então a gente consegue acessar o paciente rapidamente, ver o que está acontecendo e, se possível, até tratá-lo. E, como eu disse, então, o tratamento, né, também se faz guiado por ecografia, seria o, o método de escolha, né? Pela facilidade, pela alta chance de sucesso e o menor risco, já que a gente faz o procedimento o tempo todo guiado. Então, vou falar um pouquinho só sobre o tamponamento em si. Então, a gente tem de 15 a 35 ml de fluido entre as camadas visceral e parietal do pericárdio normal, a camada visceral sendo uma camada mais fina, mais elástica, que ajuda um pouquinho o coração a expulsar o volume diastólico, e a parietal seria uma estrutura mais fibrosa, mais espessa, que não é tão complacente assim, e se liga mais ao diafragma, às outras estruturas da caixa torácica, e mantém o coração no lugar. E o pericárdio parietal, então, é responsável pela pressão no átrio direito. É ele que contém a cavidade, né, o quanto vai dilatar, digamos assim. Aqui só para mostrar as duas camadas do pericárdio e todas as estruturas do coração. Então, quando a gente tem um derrame, a gente vai ter um aumento desse volume de líquido no pericárdio. Ou esse derrame pode ser agudo ou crônico, dependendo do tempo em que leva para se formar. A gente tem que atentar, principalmente para a questão da jugular, né, do tamanho da jugular, a turgência jugular, que vai nos dizer se o paciente é uma das formas de nos dizer clinicamente se está tamponando ou não. Mas esse derrame pode ser completamente assintomático, se ele for principalmente crônico. A gente sempre tem que tentar descartar doenças malignas, linfoma, câncer, outros tipos de câncer. E é importante também a pericardiocentese, não só como tratamento do tamponamento, mas também como diagnóstico desse derrame pericárdico, principalmente levando em conta que as malignidades representam uma porcentagem importante das causas. Então, aqui para mostrar, a gente tem duas janelas, uma parasternal longa e uma parasternal curta, mostrando esse EFF, seria o derrame pericárdico, então fica em volta das câmaras do coração. A gente vai ver sempre como um líquido, é uma substância anecoica, né, geralmente líquido, e a gente vai ver fora do coração, então envolvendo as câmaras. Essa quantidade de líquido pode ser pequena, nesse caso pequeno, ou pode ser maior. Então aqui
a gente vê, não sei se vocês vão ver minha setinha aqui, mas em volta aqui das câmaras, a gente consegue ver que tem um pouquinho de líquido. Ele até parece um pouco, ele não está tão anecoico, parece ter uns debris aqui em cima, que isso pode acontecer, principalmente quando o derrame é de um pouquinho mais de tempo. E aqui ele não parece ter maiores repercussões. Então pode ser que seja um derrame mais crônico, que se desenvolveu mais lentamente, e não está gerando tanta repercussão. Aqui, mesma coisa, ó, que essa cavidade aqui, eu não sei bem que visão é, mas aqui esse líquido aqui que está fora do lugar. Ó, a gente consegue ver. Opa! Felipe, eu não consigo mais olhar minha tela. Pois eu acho que caiu. Tu tá aberto com o PowerPoint ainda ou ele travou, Ele tinha fechou caído? É, eu tenho a impressão que ele caiu. Porque o que está projetando aqui é como se fosse a tua tela do WebEx do Meetings. normal É, talvez tu botar ele em cima no compartilhar, no Keynote, peraí. ele consegue abrir de novo. Agora voltou. Tá, mas... Me fechou de novo. Eu te elogiei que o que aparelho é não isso? travava, foi isso aí. Elogiar demais deu nisso. Não, pelo celular. Deixa eu ver se minha tela tá em algum lugar. Mas não. Eu abro o Keynote e ele não me deixa compartilhar conteúdo. Deixa eu ver se agora dá. Deu. Acho que deu, né? Aparece, tá aparecendo aqui só o vídeo, ainda não. Agora voltou a aparecer o vídeo. Perfeito. Pronto, desculpa. Então aqui a gente vê que é um derrame aqui, um derrame um pouco maior, e aqui dá para ver os debris, parece um hematoma aqui no canto, e vários debris aqui. Isso aqui nos diz que talvez seja um derrame que se a gente for tentar funcionar, fazer uma pericárdio, talvez não seja tão simples assim. Talvez fosse melhor fazer, enfim, se der tempo, né, uma janela pericárdica. Então, esse derrame também pode ser seroso, que é quando ele é mais livre, um líquido sem esses debris. Pode ser sero sanguinolento, purulento, porque uma das causas é a infecciosa, e hemorrágico, puramente hemorrágico. Daí também nos fala ou um acidente pós-cirurgia, pós-procedimento, ou uma doença maligna. Então, as causas mais comuns, então, é neoplasia, pode ser pós-viral, pode ser pós-procedimentos, síndrome pós-pericardiotomia, uremia, miocardite, pós-infarto, principalmente se tiver ruptura da parede do miocárdio, infecção, então, daí as causas infecciosas, principalmente tuberculose, doenças reumatológicas e por aí vai. E essa pressão, então, dentro do pericárdio, ela é uma pressão intermediária entre as pressões intracardíacas e ela vai acompanhando as alterações de volume intracardíacos. Então, com a respiração, ela acompanha as pressões intratorácica e cardíaca, e geralmente ela não tem nenhuma influência nas pressões de enchimento cardíaco. O pericárdio tem uma certa complacência e ele vai se acomodando de acordo com o coração estar mais cheio ou mais vazio. E o efeito, então, do derrame pericárdico, ele vai depender das pressões que ele gera. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando exatamente isso. Não estou mais conseguindo mexer aqui meu mouse. Mas, assim, o que ele mostra, assim, é uma relação entre volume e pressão. Então, a gente vê ali na curva, nas duas curvas, que dependendo dos volumes pequenos de aumento do líquido pericárdico, ele gera pouca pressão. Então, essa pouca pressão ela não vai gerar tamponamento, ela vai gerar pouca diferença até ali o ponto A, não vai ter muita diferença no que a gente vai representar. Agora, quando a gente vai se aproximando à direita ali das curvas, ali lá pelo ponto B, a gente vê que a diferença entre volume é pequena, segue sendo pequena,
mas a diferença de pressão que ele gera é muito grande. Então, é isso que vai gerar o tamponamento. A gente vai ter uma pressão positiva em volta do coração, que vai fazer força. E aí, esse coração, as câmaras, principalmente as direitas, elas não vão se encher. Então, o coração vai bater vazio, porque tem uma pressão positiva ali onde não devia ter. Então, o pericárdio parietal ele consegue se adaptar até um certo ponto se o acúmulo de líquido for lento, então pode chegar até 1 litro de derrame pericárdico se for bem crônico, bem devagar, sem elevar essas pressões. Ele pode não ter nenhuma repercussão, ou ter pouca, não chegar a tamponar o paciente. E se em algum momento, mesmo um derrame crônico, se essa velocidade mudar, isso também pode gerar um tamponamento agudo, mesmo que seja um derrame crônico. Tá? Aqui é para a gente mostrar um paciente, um raio-x de um paciente, então a gente vê bem aumentada a área cardíaca, que é um coração em moranga, que a gente chama. E aqui para mostrar um derrame crônico, então a gente tem um derrame que é bem maior do que os que eu mostrei anteriormente, mas dá para ver que as cavidades elas estão bem. Então, provavelmente esse derrame se acumulou ao longo de um tempo e não gerou maior repercussão. Então, tamponamento é quando esse acúmulo é rápido de fluido no espaço pericárdico e ultrapassa a complacência e eleva essas pressões. Então, esse aumento de pressões é transmitido para as câmaras. O átrio direito é o mais vulnerável, porque ele sente principalmente pelo gradiente de pressão veno-atrial, né? A pressão intratorácica fica negativa, ele se enche um pouco mais. E aí, quando a gente tem esse acúmulo de pressão ali em volta dele, ele é o primeiro que sofre. Então, esse gradiente veno-atrial, ele se reduz e reduz o enchimento cardíaco. E o que a gente vai ver clinicamente, ou mesmo com medidas, é que a PVC está sempre, daí nesses casos, vai ficar elevada, porque esse gradiente reduziu. Então, o paciente vai ter também mecanismos para aumentar a pressão nas veias, retenção de líquido e tudo mais, para tentar manter esse enchimento, mas esse mecanismo ele é esgotável, então a gente consegue até certo ponto, depois não consegue mais. Mas isso é importante, um paciente, por exemplo, monitorizado com sondas com PVC, se a gente está suspeitando de tamponamento, quase a maioria dos casos vai ter uma PVC elevada. Já vou comentar os que não tem, mas a maioria vai ter. Então aqui é para a gente ver a cava, então a gente vê aqui que a cava é grande, não varia muito